Chegou a hora de mais uma aula de literatura com a Prof. Dai. Então, vou te contar... A história vai começar. Isso mesmo, e a história vai começar. Gente, lembram da nossa árvore da tradição oral? A tradição oral, então, é uma coisa que a gente está trabalhando já fazem algumas aulas, certo? E aqui está a nossa árvore. Lembrando que a tradição oral são as raízes e os galhos representam esses vários tipos de história que a gente está trabalhando. Então, tivemos os contos populares, as lendas, que representam ali os galhos da nossa árvore, e hoje nós vamos trabalhar os mitos, que também é uma história que é de tradição oral. E já que a gente vai trabalhar mito, por acaso, vocês sabem o que são mitos? Sabem? Então, quero ver se vocês sabem ou não, a gente vai descobrindo juntos, certo? E, para isso, a gente vai, então, pensar numa coisa. Para a gente descobrir, quando a gente pensa em coisas, assim, a gente às vezes fica curioso, né? Quando alguém faz uma pergunta e não responde de imediato, certo? Então, eu quero perguntar, quem aí em casa é curioso? Fala, eu pra mim! Nossa, gente, todo mundo aí em casa é curioso, hein? Então, já que vocês estão curiosos, nós vamos, então, explorar o painel da curiosidade que está ali. E com ele, nós vamos descobrir o que é mito, certo? Então, vamos lá. Número 1. O que será que está aqui atrás do número 1? Vamos ver, vamos ver. Olha lá, gente! Os mitos são o quê? Histórias. Estão, né, eles vêm da tradição oral, mas hoje muitos já estão nos livros, né? Um registro. Legal. Agora, o número 2, o que será? Olha lá, gente. Os mitos, eles contam a história de povos ancestrais, de povos muito antigos, né? Então, olha legal. Então, olha lá, mais isso. Vamos ver agora o que está escondido no número 3. Os mitos, então, eles eram transmitidos a partir da fala, do ato de narrar, né? Como eu falei, agora eles já estão registrados em livros, né? Mas antigamente era a partir do ato de narrar, da fala, certo? Número 4, gente, vamos lá. Ué, um relógio? Por que um relógio? Porque os mitos são atemporais, eles estão aqui, né, no nosso cotidiano, no dia a dia, há muito tempo, certo? Então, eles são milenares, né, fazem parte do nosso dia a dia há muito tempo. Olha lá o número 5, vamos ver? Vocês já descobriram aí, né? A explicação. Então, um dos objetivos do mito é explicar algum fenômeno, alguma coisa que a gente não entende. Por que eu trouxe a lâmpada, né? A luz em si? Porque quando a gente entende alguma coisa, né? As nossas ideias clareiam, né? Então, o mito vem para explicar um fenômeno natural ou as coisas que o ser humano não conseguia explicar, certo? Número 6, gente. Vamos lá. O número 6 são os ensinamentos. Então, o mito tinha essa função também de passar algum ensinamento, de refletir sobre algum comportamento humano. Trouxe aqui, ó, o giz, né, da prof. Então, agora o número 7, gente. O que será que esconde o número 7? As crenças. Então, até vou ligar aqui, ó. As crenças são aquelas coisas que nós acreditamos mesmo às vezes não tendo visto, sabe? Então, assim, coisas que a gente acredita, que a gente respeita muitas vezes, né? As crenças. E as crenças dos povos antigos que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Número 8. O que será que o número 8 esconde? Gente, nos mitos aparecem, então, esses seres sobrenaturais, com poderes mágicos também, com poderes que o ser humano não tem muitas vezes, não. E, por último, 9, os mitos também tratam de temáticas universais, ou seja, como surgiu o mundo, né? Como surgiu algum animal, da onde vem, qual é a origem dele? Enfim, nós vamos conhecer um pouquinho mais de tudo isso hoje. Então, agora que a gente já desvendou o nosso painel da curiosidade, apenas para nós reforçarmos, né? São histórias pertencentes à tradição oral,
né, de um povo, possuem esse objetivo de explicar algo, né, a origem de algo, um comportamento humano. São narrativas populares, muito antigas, transmitidas oralmente, né, de geração em geração. Podem ser considerados atemporais, ou seja, né, fazem parte do nosso cotidiano já há muito tempo, né, e geralmente possuem a presença de seres sobrenaturais. E estão ligados ali a crenças de povos antigos, né, trabalha temáticas universais e muitas vezes quer ensinar alguma coisa, né, expõe uma ideia ou uma doutrina. Agora, gente, pensando na etimologia, o que é etimologia? É a origem da palavra, certo? Então lá, mitologia vem do grego mitos, significando história, e logia, significando conhecimento. E a palavra mito vem de 2 verbos, olha lá, ó. Miteio, que significa contar, narrar, falar alguma coisa para os outros, e miteu, que significa conversar, contar, anunciar. Então, o mito, ele vem totalmente da tradição oral, essa questão do ato de narrar, de falar, de contar, né? Então, agora, a gente já refletiu um pouquinho sobre o que são mitos, e nós vamos pensar, o que será que vai sair de dentro do nosso livro aqui hoje? No livro cabem aventuras emocionante! Uau, gente, aventuras emocionantes. Então, o que será que esconde? Gente, o que é isso aqui? Ué, gente, olha o que saiu de dentro do nosso livro hoje. Saíram fios. Fios? Vocês lembram ou conhecem de alguma história que mencione esse material? O trabalho com fios? Ah, vocês têm que lembrar, hein? Sabem por quê? Porque nós já trabalhamos algumas histórias assim. Por exemplo, quem lembra da moça tecelã? E quem lembra desse livro que escondia a história do Rumpelstiltskin, gente? Lembram das histórias? As duas trabalhavam essa ideia do trabalho com o fio, com o ato de fiar e o ato de tecer. Quem lembra desses objetos? O tear e a roca. Inclusive, a roca esteve aqui, né? Estava presente na aula com a gente. Então, isso, olha que bacana. Essas histórias, será que elas estão entrelaçadas? Mas, hoje, a história é outra. Hoje, a história é a tapeçaria de Aracne. Eu até escondi aqui para vocês, ó. Ele é um mito grego e está aqui dentro dessa obra. Sabe de quem é essa obra, gente? Essa obra, ela é do ilustrador Fernando Vilela e do autor Ilan Breman. Então, eles são os que pensaram nesse livro. E aqui existem várias histórias, mas a gente vai conhecer só uma delas, que é a tapeçaria de Aracne, certo? Gente, rapidinho agora, a gente vai ver outras histórias do Ilan Breman, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Quem lembra dessa história aí, que eu já mostrei, o que cabe num livro? Lembram que é dessa história que a gente tirou a nossa reflexão sobre o que será que cabe dentro de um livro? Além dessa, ele também tem A Senhora Verdade e A Dona História. Ah, e uma que vocês devem conhecer muito, que é Até as Princesas Soltam Pum. E a continuação dela, O Livro Secreto das Princesas que Soltam Pum. E além disso, ele gosta muito desse trabalho com os mitos. Então, ele tem várias obras que trabalham os mitos. Até vou pegar aqui para vocês verem. Vou deixar aqui. E, além disso, o ilustrador Fernando Vilela, ele sempre faz parceria com o Ilan Breman. Então, esses 2 livros ali, eles fizeram juntos. O Fernando como ilustrador e o Ilan como autor. E o Fernando tem várias outras obras ilustradas em parceria com outros autores, certo? Gente, já que a gente vai falar de um mito grego, a gente tem que saber um pouquinho sobre o que será a Grécia, né? Olha lá. Foi por volta de 2000 anos antes de Cristo que surgiu essa região ali, que hoje é reconhecida como Grécia, certo? E ela é uma civilização, né? Essa civilização grega, ela se formou a partir da invasão de vários povos, então constitui ali de vários povos. E a Grécia, então, ela é constituída por essa série de cidades independentes, cada uma ali com as suas leis, enfim, né? Apenas o que elas tinham em comum era a língua, né, e a cultura, e essa grande mitologia que elas possuem, certo? Então, ó, quero que vocês só deem uma olhadinha ali bem importante. Aquela cidade ali é Esparta, que é bem importante nessa cultura ali dos mitos gregos, e essa outra é Atenas, que vai estar na nossa história de hoje, por isso que eu estou mostrando para vocês, certo? Gente, a sociedade grega era politeísta, daí você vai falar assim, o quê, prof? O que é isso? Isso quer dizer que eles acreditavam ali em muitos deuses, certo? E eles consideravam os seus deuses senhores do céu, da terra,
e eles habitavam um lugar chamado Monte Olimpo. Além disso, esses deuses tinham forma humana, e eles tinham sentimentos, virtudes, mas também tinham suas fragilidades, né? Agora, eu quero que vocês olhem ali, eu sei que tá pequenininho, mas eu vou falar para vocês. Eu destaquei a deusa Atena, porque na nossa história ela também vai aparecer. E ela tem 3 símbolos importantes: a oliveira, a coruja e a égide. A égide é uma forma de proteção de um escudo que ela usava, certo? E a deusa, ela é considerada a deusa da sabedoria, usava esse escudo sempre, e seu pássaro, né, é a coruja e a sua árvore, a oliveira. Certo? Só para vocês terem como curiosidade. Como eu falei, os deuses moravam no Monte Olimpo, certo? Ele emergia ali das planícies de Tessália e foi aonde os deuses travaram essa guerra entre os titãs e Zeus, né? Então, agora, só para nós termos essa visão sobre Atena. Atena, então, é simbolizada por essa deusa ali, né? Ela é filha de Zeus, deusa da sabedoria e da guerra. E, como eu falei, né, o Zeus, que é o pai de Atena. A Atena, então, é essa deusa da sabedoria e das habilidades, certo? Então, ela vai ser uma das personagens que vai protagonizar a história de hoje. Ela vive lá no Olimpo, certo? E o pai dela é Zeus. Agora, eu quero que vocês parem um pouquinho, porque vai ser a hora da história. Vamos lá? Então, gente, a história de hoje é um mito grego, A Tapeçaria de Aracne, do autor Ilan Breman e do ilustrador Fernando Vilela. Há muito tempo, na antiga Grécia, existia uma menina, pobre e órfã. Ela passava os dias pedindo dinheiro para comida e vivia nas ruas de Atenas. Certa manhã, lá no Monte Olimpo, do alto do Monte Olimpo, a deusa Pala Atena, ela então observou e viu Aracne e ficou com muita dó. Ela então resolveu trazer a menina para o Monte Olimpo e ali cuidaria dela com todos os cuidados necessários para uma criança crescer bem. E assim foi. Aracne então não tinha mais necessidade de pensar e se preocupar com comida, não. E além disso, agora ela tinha roupas novas. E ela tinha muitos brinquedos, tomava banhos quentes e o principal, ela tinha o afeto e a atenção da deusa Atena. Então, certa manhã, a deusa perguntou para ela: "Você quer aprender uma profissão?" E ela, então, a garota muito entusiasmada, disse: "Sim, é claro!" E então, a deusa a ensinou a arte de tecer. Aracne se transformou em uma grande tecelã. E aos poucos ali, já a cada tapete tecia um mais lindo que o outro. Foi então que, um dia, Aracne, depois de muito tempo, se tornou uma linda jovem, mas se sentiu um pouco entediada. Estava aborrecida, pois só vivia ali no Monte Olimpo. Então, ela decidiu ir embora, sair dali. Arrumou suas coisas e, sem deixar nenhum recado para a deusa, foi embora. Desceu e foi para sua cidade natal, Atenas. Chegando em Atenas, lá, ela tirou todas as suas ferramentas da mala e começou a trabalhar, começou a tecer. Assim, a multidão que estava em volta começou a ficar curiosa com aquilo. Aracne, então, teceu seu primeiro tapete e, numa árvore próxima, o estendeu. Assim, as pessoas que estavam ao redor começaram a se aproximar. Um homem, então, ficou maravilhado com aquele tapete e perguntou: "Aonde você aprendeu a tecer dessa forma?" Aracne então disse: "Aprendi sozinha." O homem não pensou 2 vezes, comprou o tapete. Aracne então começou a trabalhar como nunca tinha trabalhado antes na vida. Tecia um tapete atrás do outro e vendia a todos. A fama então dessa jovem tecelã percorreu toda Atenas e todas as pessoas que sabiam dessa nova tecelã vinham para Atenas para conhecê-la e conhecer seus lindos trabalhos. Todos que chegavam ficavam maravilhados e sempre perguntavam: "Mas
Onde você aprendeu a tecer dessa forma? E Aracne sempre respondia: ninguém me ensinou, eu aprendi sozinha. Foi então que essa notícia, a notícia de que uma nova tecelã muito famosa em Atenas estava fazendo sucesso, chegou nos ouvidos da deusa. Ela, então, não pôde acreditar. Ficou extremamente decepcionada. Como assim? Ela havia criado aquela menina como se fosse sua filha. E agora, depois de dar carinho, ensinar uma profissão, a menina tinha ido embora, abandonado. E, além disso, dizia que ninguém a tinha ensinado a tecer. Quanta ingratidão! Ela não podia acreditar e desceu para Atenas, pois queria ver com seus próprios olhos aquilo. Mas, para isso, ela se disfarçou. Ela se foi em forma de uma velha mortal. E chegando lá na praça, quando Aracne estava tecendo um novo tapete e muitos olhavam, todos babando pelo seu trabalho, a velha chegou e perguntou: Ué, que lindo trabalho, linda jovem! Nossa, que mãos maravilhosas! Quem te ensinou a tecer dessa forma? E a moça então disse: Ninguém, minha boa velha. Eu aprendi sozinha. Quando ouviu isso, a velha deu um grito ensurdecedor e, no momento, transformou-se em Atena. Todos que estavam ali ao redor correram, ficou apenas Aracne, mas ela não sentiu muito medo não. Então, a Atena olhou-a e disse: Quanta ingratidão! Agora diga na minha frente, quem a ensinou a tecer? Aracne não se sentiu amedrontada e disse: Já sei, proponho a você uma competição. Atena não acreditava naquilo, que ousadia, uma competição, mas ficou curiosa e então perguntou: Como assim? Nós teceremos ao mesmo tempo um tapete diferente. Aquele que ficar mais bonito, ganha, e a perdedora nunca mais perturbará a outra. Atena pensou: Bom, fui eu que ensinei tudo a ela, né? Vamos lá. E começou a competição. Aracne de um lado, Atena do outro. Aracne fazia ali na tapeçaria uma cena quando os mortais, eles desafiavam os deuses. E a nossa Atena, ela fazia uma tapeçaria com os deuses pisoteando os mortais. Ao final do trabalho, quando Aracne terminou, Atena foi olhar seu trabalho. Ela não acreditava. Era o tapete mais lindo que ela já tinha visto na vida. Nem ela conseguiria chegar a tamanha perfeição. De ódio, ela não conseguiu seguir o acordo. E então amaldiçoou. Jogou uma maldição em Aracne. E essa maldição dizia assim, que todos os descendentes de Aracne iriam trabalhar 24 horas pendurados e tecendo 24 horas. Assim, o corpo de Aracne começou a se transformar, começou a perder os braços, as pernas e nascerem outros de uma cor muito preta. E Aracne, então, se transformou em uma pequena aranha preta. E uma estrela no céu brilhou e esta história terminou. Então, gente, gostaram da história? Agora vocês podem ver, né, que a nossa sala de aula aqui mudou um pouquinho, né? Vieram até algumas aranhas aqui, né, para compor todo o nosso cenário. Quero relembrar e agradecer a Bruxa Lévola. Vocês a conhecem? Foi ela que me emprestou essa teia, as aranhas, para me ajudar aqui a contar essa história para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Gente, palavras do autor. Lembram do autor, do Ilan Breman, que eu falei pra vocês? Então, ele é autor da história de hoje, né? E olha o que ele fala. Ele fala que ele é encantado pelos mitos e que ele é um nato contador de histórias e adora, principalmente, contar mitos gregos. Ele sempre percebe, na verdade, que as pessoas, ao ouvirem esses mitos, ficam muito pensativas e entusiasmadas com isso. Então, ele fala que parece que algo se transforma, né? É como se colocasse um espelho, ele fala assim, como se colocasse um espelho na frente da pessoa. Por quê? Porque os mitos gregos, eles trabalham um pouco sobre esse comportamento humano, né? A origem das coisas, enfim, a gente começa a pensar um pouco mais sobre isso. Então, muito bom. E
Gente, como a gente vem trabalhando já em outras aulas, né, as histórias com raízes na tradição oral, aqui é só para a gente relembrar um pouquinho desse esquema que a gente já vem fazendo nas aulas anteriores, né? Então, ó, a gente já trabalhou contos populares, lendas, todos eles são da tradição oral. E agora, fique de olho. Então, vamos retomar algumas características dos mitos que a gente já trabalhou, certo? Então, os mitos, eles são histórias pertencentes à tradição de um povo, por vezes possuem esse objetivo de explicar algo ou um comportamento humano. Também são narrativas, né, populares muito antigas e geralmente são transmitidos ou pela oralidade ou pela escrita, pelos textos, né? E são passados de geração em geração. Eles podem ser considerados atemporais, né? Porque eles estão aqui, fazem parte da nossa vida, né, desde há muito tempo atrás, né? São considerados milenares e geralmente possuem essa presença de seres sobrenaturais, né? Com poderes, deuses, por exemplo, né? Como a gente viu. Por último, estão vinculados a crenças de povos antigos, exploram essas temáticas universais e expõem a ideia ou uma doutrina, ou seja, tem a ideia de ensinamento, né, para os povos dos gregos tinha, por exemplo, né? E agora, gente, é hora de nós explorarmos um pouquinho mais essa história. Vamos comigo? Quarto ano, hora de olhar a história mais de perto. Vamos juntos? Gente, conhecemos hoje o mito grego, a tapeçaria de Aracne, né? Do Ilan Breman e do Fernando Vilela. E, afinal, quais histórias que nós já trabalhamos, né? Que exploram esse ato de tecer, de fiar? A gente falou lá no início da aula, vocês lembram dessas histórias? Sim, vocês lembram? Então, ó, vamos lá. Gente, uma dessas histórias é essa ali, ó, A Moça Tecelã, que é da Marina Colasanti. Nós trabalhamos lá na nossa primeira aula de literatura, já tem um bom tempo. E a outra está dentro desse livro, que é uma versão dos irmãos Grimm da história Rumpelstiltskin, né? Que tinha lá a Roca, aquele homenzinho que tinha poderes de fiar palha em ouro. Olha só que bacana. Agora, vocês perceberam que essas histórias, elas se entrelaçam por essa temática, né? Por esse assunto de tecer, de fiar. Olha que interessante a gente perceber isso. Então, já que a gente pensou nisso, eu vou trazer mais uma vez, né? Já mostrei no início da aula, mas agora reforço. Então, lá na Moça Tecelã tinha a presença do tear, né? E na história do Rumpelstiltskin tinha a presença da roca. Os dois objetos trabalham essa questão dos fios, né? Do ato de tecer, da construção de um tecido. E isso é uma função milenar, de muito tempo atrás, e que hoje já tem é a mais automatizada, já é feito por máquinas, né? Já é algo mais automatizado, não é tão manual como a gente está vendo aqui, né? Normalmente. Agora, gente, já que a gente falou, relembrou tantas coisas, nós vamos pensar agora assim. Como ocorre a relação das personagens com a função de fiar ou tecer nas obras? Então, assim, nós temos diferentes personagens em cada obra e a relação que eles têm com essa função de tecer e fiar também é diferente, certo? Então, ó, primeiro lá no conto A Moça Tecelã, certo? Vocês lembram da história? Então, nós vamos resgatar agora só essa parte da relação que a Moça Tecelã tinha com o ato de tecer. Gente, então já falei, né? Vocês viram na imagem passada. Então, o conto da Marina Colasanti traz o quê? O tear, ele não é um tear qualquer, ele é um tear o quê? Mágico, gente. Ele tece tudo o que a moça queria. Então, olha só que legal. Ah, e olha o que acontece. A moça, ela passava os dias tecendo, certo? E ela era muito feliz com isso. Tinha até uma frase assim no livro, ó. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria fazer. Isso mostra que ela tinha muito prazer, ela gostava muito dessa função de tecelã. Mas acontecem algumas coisas ali, por exemplo, vocês lembram do marido dela? Teve um momento que ela se sentiu sozinha. E o que ela faz? Ela tece um marido. E o que o marido faz? Pede um monte de coisa, e a casa não tá boa, faz uma casa maior, aquela casa não tá boa, faz um castelo, e nada tava bom, e cada vez ele queria mais, e daí quando ele descobriu o poder do tear, ele ficou cego pelo poder, lembram disso tudo? E daí o que a moça faz? A moça destece o marido, lembram disso? Ela tava cansada de tantas coisas que ele pedia, né? Então olha que legal. A moça, ela tinha ali autonomia, ela liderava a sua vida. Olha que importante, né? E
A relação da moça com esse ato de tecer, como eu falei, tanto, né, a vida dela, o tear, a moça, era como se fosse uma coisa só, certo? Então, ela tinha uma relação muito boa com essa função de tecer. Agora, vocês lembram da história do Rumpelstiltskin? E então, o que acontecia lá? Vocês lembram que o pai da moça, né, o moleiro, o que ele fez? Ele pediu, na verdade, ele falou pro rei que a moça sabia fazer o quê? Palha em ouro, gente, isso mesmo! E ela sabia fazer de verdade? Não sabia? Então, o que aconteceu? Olha lá. Ó. Ah, esqueci de falar, né, gente? A roca que é o objeto que, né, esse instrumento que trabalha o ato do fiar, é a roca nessa história. E daí o que acontece, então? A filha do moleiro fica desesperada, ela não sabe fazer aquilo. E ela tem a ajuda de um homenzinho, o Rumpelstiltskin, que tem os poderes e ele consegue fiar ali na roca a palha ser transformada em ouro. Então, essa menina, ela não tinha relação ali com a roca. Ela simplesmente tentou ali sobreviver, porque senão o rei... Lembram que o rei falava assim, senão você perderá a vida. Então, era uma relação meio conturbada ali, né? Com esse objeto roca e com a função do fiar, no caso. Então, no final da história, lembram que fica tudo bem, né? Ela consegue se tornar rainha e vence o Rumpelstiltskin lá. Consegue falar o nome dele, né? Descobrir qual era o nome dele. Agora, gente, na história de hoje, as nossas duas personagens têm essa relação com o ato de tecer, porque a Atena, ela é a deusa, além da sabedoria, das estratégias da guerra, ela é a deusa da habilidade. Então, as artes também, ela também domina, principalmente, né, em relação agora que a gente viu na história, ao ato de tecer. Então, o que acontece na tapeçaria de Aracne, nesse mito que a gente ouviu? A Atena ensina a Aracne a profissão de ser, né, tecelã. E o que acontece? A Aracne aprende ofício, vai embora do Olimpo e começa a tecer lindos tapetes na cidade. Ou seja, ela gosta daquela profissão. E ela gosta tanto que ela não quer contar pra ninguém que ela aprendeu com a Atena, né? Fica bem ali complicada a situação entre elas, né? Então, a arte de tecer se torna uma competição, né? Porque daí no final, uma quer ser melhor que a outra e isso não acaba nada bem, né, gente? Daí a deusa fica com raiva e acaba amaldiçoando a Aracne, a transformando em aranha. Gente, olha só que legal. A gente conseguiu perceber a relação do tecer, do fiar, nas 3 obras que a gente já trabalhou. E são relações diferentes. Cada personagem ali demonstrava uma relação com o ato, né, de tecer ou fiar de forma diferente. Nossa, gente, quanta coisa a gente já fez, né? Já que a gente já fez tanta coisa, vou propor uma nova. Quem aí gosta de viajar? Ah, eu gosto. Vocês também gostam? Ah, então olha só, gente. A proposta agora é a gente pensar no passaporte do leitor. Então, assim, a gente já fez várias viagens por meio das histórias, não fizemos? Então, agora a ideia é assim, a cada aula a gente compor esse passaporte com as histórias que a gente vai fazendo. Assim a gente não esquece. Legal isso, né? Então, olha lá. O passaporte, então, serve para a gente viajar para outros países, né? Mas aqui, no caso, a gente está viajando para outros mundos, que é muito mais legal, a partir da literatura ainda, hein? Então, vamos lá. Título, A Tapeçaria de Aracne. Autor, Ilan Breman. E o ilustrador, Fernando Vilela. Agora, olha só, vem uma parte muito importante. O que vocês acharam dessa história? Vocês podem e têm o direito de dizer que não gostaram, de dizer que detestaram. Os emojis ali, eles mostram isso. Ah, eu não gostei. Ah, eu gostei mais ou menos, professor. Ah, por que você gostou mais ou menos? Você tem que justificar, isso que é importante. Então, isso vai formar o seu repertório como leitor. Você vai saber explicar por que você gosta ou não de um livro ou de uma leitura. Isso é importante, certo? Então, fica aí uma dica. No final da aula, você faz isso. Você pensa se você gostou ou não gostou e conta para alguém aí da sua casa, combinado? Só que você tem que falar se você gostou ou não e justificar. Não vale dizer porque sim ou porque não, certo? Combinado? Então, gente, agora que a gente já fez tudo isso, o nosso passaporte agora só falta você pensar ali nessas últimas partes, mas eu já posso carimbar. Olha lá, história lida, aventura concluída. E para fechar nossa aula,
Vamos lembrar de uma coisa? Aqui, ó, olha o que o Vitor vai falar. No livro, cabe uma cidade inteira de super-heróis. Gente, o livro, as leituras nos proporcionam tantas viagens, não é mesmo? Então, até a próxima viagem, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais.